você que nos assiste aí de casa. Está começando mais um Vitrine Rural. Muito bom dia, Gabriel. Bom dia, Maju. Nessa manhã aqui ensolarada, aqui na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina. E hoje a gente está trazendo um programa recheado de novidade e informação. Olha o que vem por aí. Para evitar o desperdício, nossa equipe vai mostrar como é possível fazer uma receita de lamber os beiços e ainda aproveitar todas as partes dos alimentos. No perfil rural de hoje, vamos conhecer Moisés Salema, um jovem que leva a vida entre o campo e a cidade. Também recebemos no nosso estúdio o professor Marcos Rambalducci, comentarista do nosso quadro Perspectiva Rural. E ainda, vamos entender como a música sertaneja está presente na vida do brasileiro, desde as raízes da viola até o topo das paradas. Já aconteceu com você aí de casa de sentir que você poderia aproveitar melhor os alimentos? Aquela casca de banana que você geralmente joga fora, uma fruta que fica muito tempo na fruteira e já passou? Segundo o Ministério da Agricultura, 17% dos alimentos foram direto para o lixo no último ano. E é por isso que a nossa equipe vai mostrar para você como dá para reaproveitar tudo isso e ainda fazer uma receita deliciosa. Será que isso dá certo? Vamos ver aí. Vamos acompanhar a reportagem do Emílio Adriano e Maria Tereza. Com dedicação e perseverança, é possível alcançar objetivos e realizar sonhos. Foi com esse pensamento que a família Gavilã inaugurou o restaurante Toca do Cateto no dia 25 de novembro de 2000. O espaço fica localizado na zona norte de Londrina, no bairro Emtal, em uma chácara com 4.800 metros quadrados. O restaurante oferece comida caipira todos os dias, no almoço e na janta, de segunda a segunda. Então sempre foi assim, rabada, frango caipira, polenta, arroz carreteiro, feijão gordo, quiabo, jiló, almeirão. Sempre foi nessa pegada e é até hoje nessa pegada. Aí a gente fazia todas as nossas carnes, até 2010, 2011 a gente fazia nossas carnes tudo no forno a lenha. Era leitoa no forno a lenha, costela, carneiro, tudo assado no forno a lenha. E várias coisas feitas no fogão caipira, no fogão a lenha também. Voltado para a comida caipira, o cardápio da Toca do Cateto precisa fazer mudanças devido ao sobe e desce dos preços no mercado, e também por causa da preferência dos clientes. Tem época que o limão está muito caro, o tomate, a cebola, a batata explode de preço, é só fazer pesquisa da cesta básica de inflação, sempre tem os vilões. Então você acaba sempre trabalhando com o custo, com coisas sazonais, coisas de época, para poder fazer a composição do cardápio. Nós temos a base, o arroz, o feijão, o tomate, a cebola, a carne, é a base. Aí você vai para as guarnições que você acaba fazendo essa troca de um grão por outro, de um legume por outro, nunca deixamos de ter. Porém, você vai fazendo esse trabalho nessa balança para ir equalizando o custo de compra com o custo de venda. Além do buffet por quilo, a Toca do Cateto também serve marmita. Ao todo, são produzidos de 1.300 a 1.500 quilos de comida por semana. Com todo esse volume de produção, é esperado que nem tudo que chega até a cozinha seja aproveitado 100%. Aqui na Toca do Cateto, por exemplo, algumas cascas, talos e folhas acabam sendo descartados por não serem adequadas para os pratos que são oferecidos aos clientes. No caso da nossa cozinha, tem muitas coisas que a gente acaba jogando, indo para o lixo, que nem vocês viram, porque pelo estilo da minha cozinha eu não consigo utilizar. Eu não tenho uma vazão para isso. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos são descartados no Brasil, mesmo podendo ser reaproveitados de alguma forma. Para evitar o descarte exagerado, a Toca do Cateto, além de tentar aproveitar o máximo dos alimentos, também oferece aos animais da chácara o que não é utilizado na cozinha. Então a coisa que a gente mais bate dentro da cozinha, desde a época da hora da compra, que sou eu e mais o meu irmão que faz, nós fazemos essa compra, então nós vamos atrás de custo. A hora que esse produto está dentro da cozinha, a hora que ele está dentro da cozinha, o que a gente tem que fazer? Aproveitar ele ao máximo. Então tudo isso, que é treinamento, a gente estudando junto com os funcionários, tudo, você vai aprimorando isso para você não perder. Porque quanto mais você perde, mais caro fica o seu prato. Então nós sempre fomos batendo em cima de custo de compra e custo de produção, que é o que faz você
ter mais rentabilidade, porque você não pode estar aumentando o seu preço devido à situação que todo mundo, situação econômica do país, você sempre está procurando uma coisa mais barata, uma coisa mais em conta, uma promoção para você comer fora, isso aqui. Então a gente procura trabalhar muito com isso. Assim como aqui na Toca do Cateto, vários restaurantes não conseguem aproveitar 100% dos alimentos que eles utilizam no dia a dia. Mas para poder driblar esse descarte, existem várias formas de pegar esses alimentos e produzir novas refeições. E é isso que a gente vai conferir agora com o repórter Emília Adriano. É isso mesmo, Maria. E melhor do que falar sobre reaproveitamento de alimentos, por que não fazer uma receita com alimentos que seriam descartados? Já estou até com a minha touquinha preparado para isso. Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, aqui na Unifil, para preparar essa receita para vocês. E para me ajudar nessa missão especial, eu estou acompanhada da doutoranda em Ciência de Alimentos e chefe de cozinha, a Cláudia Oliveira. Tudo bem, Cláudia? Olá, tudo bem? Pode explicar pra gente o que a gente vai fazer hoje? Sim, hoje nós vamos trabalhar aproveitando todas as partes do alimento. Então eu trouxe para vocês uma receita bem bacana, que é um bolo feito com a casca de banana e não vai ovos. E também a gente vai fazer uma farofinha utilizando o couro do bacon, os talos de brócolis, cebola. Vou mostrar todas as formas, né, as possibilidades que a gente tem de utilizar esses ingredientes que normalmente a gente acaba descartando. Bom, para essa receita, o que a gente vai precisar? De 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 5 cascas de banana, canela em pó, óleo, 1/3 de xícara, uma pitadinha de sal, 3/4 de xícara de água e fermento químico em pó. De início, nós precisamos lavar bem as cascas de banana. Este processo é importante para remover qualquer sujeirinha que possa ter na casca. Depois, com uma faca afiada, é só começar a cortar as tiras. Corte em pedaços pequenos para facilitar na hora da trituração. Por fim, misture os ingredientes secos, a farinha, o açúcar, a canela em pó, o sal e o fermento. E fique atento para as dicas da Cláudia. Aí, ó, dica da chefe para ajudar a massa a ficar bem aerada e o bolo ficar fofinho. A gente, com um batedor de arames, né, um fouetzinho, a gente vai mexendo aqui. Agora, misture os ingredientes molhados. Coloque a água e o óleo no liquidificador, juntamente com os pedaços de casca de banana. E bata tudo até ficar consistente e uniforme. Vale lembrar que além deste bolo que estamos fazendo, a casca de banana pode ser reaproveitada de várias outras maneiras. A gente pode utilizar ela também fazendo ela milanesa. Ela fritinha como um aperitivo, fica deliciosa. O mesmo processo que você fosse fazer o bife. Misture a sua massa de banana com os ingredientes secos até tudo ficar bem homogêneo. Em uma forma já untada, despeje a mistura e espalhe bem para ir ao forno. Nossa receita ao forno e aguardar aí 30 minutinhos até ficar pronto. Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá, nós vamos utilizar cebola, talo de brócolis, couro do bacon, salsinha e farinha de rosca que é feita com pão amanhecido. Para fazer nossa farofa, o primeiro passo é cortar o couro do bacon em pequenos cubinhos. Reserve um pouco de óleo e manteiga em uma panela grande e ligue o fogo. Coloque os cubinhos na panela já aquecida e frite o bacon. Com o bacon já frito e descansando, corte a cebola e os talos de brócolis, que também podem ser reaproveitados em diversas outras receitas. Então, eu vou utilizar meia cebolinha para essa receita e a casca eu vou guardar aqui para depois eu juntar com casca de cenoura, casca de batata, abobrinha, talos de salsinha e fazer o meu caldo de legumes. Esse talo a gente pode usar em sopa, posso fazer um refogado e utilizar como recheio de torta, fica bem bacana. Aqui na nossa farofinha ele vai dar também um crocante. Por fim, misture tudo na panela do bacon. Aqueça o fogo novamente, despeje a cebola e os talos e mexa até ambos cozinharem.
Quando isso acontecer, vai adicionando aos poucos a farinha de rosca na quantidade que achar melhor e misture até ficar do jeito que goste. Se quiser, finalize com cheiro verde ou outros temperos. No final de tudo, saímos de lá com 2 receitas simples e fáceis de fazer. E de agora em diante, se atente para poder utilizar o máximo do alimento que você comprou e fazer você mesmo outras receitas. Com tudo pronto, é só empratar e degustar. Até a nossa cinegrafista participou da degustação. E agora eu devolvo pro pessoal que vai ficar passando vontade, que é o pessoal aí do estúdio, que não pôde vir aqui, não pôde degustar essas maravilhosas receitas que nós fizemos hoje. Então, volto com vocês aí do estúdio e é isso. Não é que deu certo, Gabriel? Ah, mas eles vão ter que trazer um pedacinho aqui pra gente, né? Com certeza. Ó, enquanto a gente fica aqui passando vontade, vamos pro nosso próximo quadro? Tem curiosidade legal vindo por aí. Uma nova espécie de abelha foi descoberta no Parque Municipal das Araucárias, em Guarapuava, no interior do Paraná. Essa e outras informações vocês ficam sabendo agora no Rodeio de Notícias. Bom dia, Maju e Gabriel. Uma nova espécie de abelha foi descoberta pela Unicentro, no Parque Municipal das Araucárias, em Guarapuava. A professora que liderou a pesquisa explicou que esse novo gênero de abelha é solitário e produz uma substância impermeável parecida com o celofane. Nessa pesquisa, também foram investigados os grãos de pólen presentes no ninho dessas abelhas. Os resultados indicarão uma preferência por pólen de leguminosas, como as ervilhas, e por plantas herbáceas, como o dente de leão. A professora planeja estudar a adaptação dessa nova espécie na área e propor políticas públicas de conservação. Agora você confere mais informações sobre a mata ciliar com a Gabriela. A mata ciliar do Paraná, que é importante para a preservação de rios e nascentes, cresceu em 12% nos últimos anos, com plantio de mudas. Segundo o portal Instituto Água e Terra, o que favoreceu esse crescimento foi o programa Paraná Mais Verde, que envia mudas para a área de preservação e unidades de conservação. E agora, com o André, mais sobre o preço do milho. E olha só, o preço do milho saltou mais de 2,5% na Bolsa Brasileira B3. Na última semana, o preço da saca flutuou entre R$ 60 e R$ 70, o que é uma boa notícia para os produtores. Essa alta se explica pela forte demanda externa e uma redução nas exportações da vizinha Argentina, e além da alta do dólar, que vem se mantendo acima dos R$ 5,50. Maju, Gabriel, volto com vocês. É, Maju, mesmo a gente estando aqui no final de julho, ainda tá num clima de festa junina por aí, né? Com certeza, Gabriel. Eu saio na rua, vejo bandeirinha esticada, gente a caráter. Mas olha, como a gente viu agora no rodeio, com essas flutuações no preço do milho, as delícias típicas que a gente gosta de comer nessa época do ano, como o bolo de milho, o curau, podem ficar um pouco mais salgadas. É, se não for no sabor, pode ser que seja no preço, né? Por isso, no Perspectiva Rural de hoje, a nossa repórter Luísa Lindo conversa com o professor de economia Marcos Rabalducci para entender como essas mudanças podem afetar tanto o consumidor quanto o produtor. No início dessa semana, na segunda-feira, mais especificamente no finalzinho da tarde, foram divulgados alguns dados, contabilizados, que mostraram um aumento na Bolsa Brasileira de 2% em diz respeito ao preço do milho. Esses valores eles ficaram em torno de R$ 60 a R$ 70. A partir dessa alternância de valores, a gente sabe que ele impacta de diversas formas no Brasil todo, Dependendo da localidade, pode ou aumentar ou diminuir os valores que chegam até os consumidores. Então, a minha primeira pergunta para você é como a valorização do preço do milho afeta a população e o produto no mercado? A agricultura é fundamental para todos nós porque, afinal de contas, nós precisamos do alimento. E o milho, assim como o soja e também outros produtos e da parte de bovinos, é super importante para que a gente possa ter a subsistência de nós como seres humanos. E evidentemente nós temos aí uma variação
no preço, que ele é fundamentado em cima das leis de oferta e demanda. Nós tivemos no ano passado a agricultura com uma produção fantástica, praticamente 230 milhões de toneladas de grãos. Este ano, até por uma questão de sazonalidade da produção agrícola, ela vai estar diminuindo e nós temos aí a possibilidade, talvez, de chegar a 200 milhões de toneladas. Como nós estamos tendo uma redução na nossa safra, a tendência é a gente ter uma alta desse produto. Não tem como a gente ignorar também o mercado internacional, né? A gente sabe que o Brasil ele é um grande exportador de grãos, né, para todas as localidades. E a minha segunda pergunta, ela diz muito sobre isso também, né? Sobre como que uma demanda internacional fraca em cima do preço do milho afeta os preços aqui no mercado brasileiro. Como que o mercado internacional fraco, ele gera consequências para os consumidores aqui? Ora, toda vez que você tem um aumento nos preços, por exemplo, no milho, você vai ter aumento em produtos que são derivados de milho. E isso vai afetar, inclusive, a carne. Ah, mas o que tem que ver o milho com a carne? Ora, quando a gente chega no inverno, nós temos que confinar o gado, porque ele não consegue, nós não temos pasto para fazer a alimentação do gado. O confinamento exige que nós tratemos este rebanho com farelo de soja, com farelo de milho, que vai fazer parte da alimentação. E isso vai influenciar tanto o preço da carne quanto o preço do leite e todos os derivados. É claro que um aumento desses produtos vai trazer alguma consequência para o preço das gôndolas para nós consumidores finais. A sua segunda pergunta, o que acontece com uma demanda menor do mercado internacional? Bom, quando você tem uma demanda menor, evidentemente que lá os preços significa que vão cair lá no mercado internacional. Uma queda no mercado internacional faz com que seja mais interessante para o produtor colocar o seu produto no mercado nacional. Isso tende a reduzir o preço para nós consumidores aqui no Brasil. O mercado internacional fraco, ele pode gerar alguma consequência? Você falou que os preços eles tendem a baixar aqui para nós brasileiros, consumidores finais, quando o mercado internacional está fraco. Isso interfere de alguma forma na qualidade dos produtos? Na qualidade, provavelmente não, mas na decisão deste agricultor em aumentar ou diminuir a sua área plantada, isso afeta de maneira direta. Então, por exemplo, se a demanda pelo milho no mercado internacional está mais fraca e ele se viu obrigado, contingenciado, a colocar mais produtos no mercado nacional a um preço menos competitivo, o que vai acontecer é que na safra seguinte ele deve reduzir a área plantada deste produto, desta cultivar, preferindo alguma outra que tenha uma taxa de retorno melhor para ele. Isso vai implicar que na safra seguinte nós teremos alta daquele produto que teve a sua área reduzida e redução naquela que teve a área plantada. Mas isso é absolutamente comum na produção agrícola. No próximo bloco você ainda vai conferir a história de Moisés Salema, um jovem que divide essa rotina urbana com as raízes lá do campo. A gente faz um intervalo rapidinho e voltamos já já. Bem-vindos de volta! E ó, a gente nem voltou e já vai viajar lá pra cima. A nossa correspondente internacional, Rebeca Vernilo, conversa com a gente diretamente de Los Angeles para falar sobre uma campanha norte-americana que tem como objetivo práticas sustentáveis e a proteção a um inseto muito importante para nossa biodiversidade. As abelhas, né? Rebeca, bom dia! Fala um pouco mais sobre esse projeto aí pra gente. Bom dia, Rebeca! Bom dia, Maju. Bom dia, Gabriel. Hoje, no Além da Porteira, iremos falar sobre uma iniciativa crescente nos campos universitários aqui nos Estados Unidos, o Bee Campus USA. A campanha promove práticas sustentáveis e a proteção das abelhas, que são essenciais para a polinização e a biodiversidade. Organizada pela Search Society for Invertebrate Conservation, o programa trabalha com instituições educacionais para criar ambientes propícios para as abelhas. As universidades que aderem comprometem-se a promover habitats seguros, reduzir o uso de pesticidas e implementar projetos educacionais sobre a importância das abelhas. A Universidade do Estado da Califórnia, em Northridge, também conhecida como CSUN, é uma das universidades que participam do programa. A CSUN tem se destacado pela criação de jardins de polinização e workshops educativos para seus estudantes e para a comunidade local. A universidade também envolve seus estudantes em projetos de pesquisa sobre o ecossistema das abelhas e a biodiversidade urbana.
Ao participar do Bicampus USA, as universidades tornam-se referência para as pessoas, demonstrando como é possível combinar educação, pesquisa e práticas sustentáveis em prol do meio ambiente. Rebeca Varnilo para a Vitrine Rural. Muito obrigada, Rebeca. Um bom dia para você aí. Se você acha que o campo ainda está preso naquelas ideias rudimentares do êxodo rural, é melhor você pensar direito. A união entre a modernidade e o campo tem feito transformações não só nas práticas agrícolas, como também na vida das pessoas que moram no campo. E principalmente no dia a dia dos jovens. A Luísa Arlindo vai trazer a história do Moisés, que vive a cidade e o campo na pele. Acompanhe. Com cerca de 2.000 habitantes, o distrito de Irerê, localizado onde era a antiga fazenda Marrecas, foi elevado à condição de distrito em outubro de 1947. O distrito da Zona Rural é conhecido por ser o mais antigo e o primeiro de Londrina, sendo um lar para diversas famílias, crianças e adolescentes. Hoje, o Vitrine Rural veio conhecer um pouquinho mais da história de Moisés Salemo. Nascido e criado em Irerê, o jornalista conta que morou na fazenda do Saltinho até completar 1 ano de idade. Então, basicamente, aqui eu não cheguei a passar tanto tempo da minha vida vivendo aqui, mas depois, durante a infância, eu acabei vindo para cá, mas era um lugar bem tranquilo de se viver, né? Minha mãe, eu era pequeno, saí daqui com 1 ano e pouquinho, mas a minha mãe conta as histórias de quando a gente morava aqui. Basicamente, a gente morava no meio do pasto, né? A casa era no meio do pasto, ainda é no meio do pasto, e era uma casa bem parecida com essa, a estrutura, assim. Então, a varanda aberta, sempre foi aberta a varanda. E aí, um dos grandes problemas era dividir a casa com as vacas. Então, minha mãe fez uma cerca, passou um arame ali improvisado para as vacas não entrarem dentro de casa. E as minhas irmãs também tinham que ter cuidado para não deixar coisas em cima da pia, porque várias vezes da minha mãe chegar em casa e as vacas estarem com a cabeça pela janela comendo as frutas. Então isso era uma coisa bem recorrente, assim, bem comum de acontecer. E eu era pequeno, estava engatinhando, começando a engatinhar, e sempre acontecia de eu sumir de casa e as minhas irmãs ou a minha mãe ir procurar, cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Ia ver, eu tava no meio do pasto com as vacas ali, engatinhando, andando para lá e para cá com elas. Um perigo, né? Mas era a minha mãe conta com muito saudosismo, assim, porque ela gostava muito. Após isso, se mudou para uma casa de alvenaria, onde ficou até os 8 anos. Logo em seguida, se mudou para uma chácara. Depois que eu saía do colégio, eu não tinha mais criança, só que eu adorava a chácara, porque eu vivia solto. Eu acordava de manhã, ia para o colégio, eu ia pelo transporte do colégio, uma Kombi, de Kombi, e quando eu voltava para casa, eu ficava a tarde toda em casa sozinho. Então e a gente não tinha TV em casa, a gente só tinha um rádio. E a minha diversão era brincar no meio do mato. Após percorrer essa trajetória, Moisés finalmente se mudou para a casa no qual reside até hoje com sua família, onde começou a ter mais contato com a área urbana. E aí eu finalmente cheguei nas ruas asfaltadas, porque eu nunca tinha morado numa rua asfaltada, até os meus 10 anos mais ou menos. Aí minha vida mudou. Já em outro ambiente, o jornalista destaca que dentre as diferenças encontradas do campo para a cidade, o silêncio foi a que mais chamou a atenção. Além dela, o aumento de pessoas que passaram a frequentar o seu dia a dia também o marcou. O barulho que tinha era os pássaros, era o boi no meio do pasto. Hora ou outra passava algum carro na estrada, então era isso. Depois que eu fui para Irerê, que aí eu fui morar numa rua que é a principal rua de acesso a Paiquerê. Então todo mundo que precisa ir para outro lugar, para outro distrito, para Paiquerê ou para Guaracá, tem que passar em frente à minha casa. Também outra diferença que eu senti é que aí eu passei a ver mais gente, né? Porque eu só via gente no colégio, na escola, eu estava no ensino fundamental. Agora não, agora tinha gente na rua. Comecei a fazer novas amizades, né? As amizades cultivadas se estendiam para o ambiente escolar. O jornalista conta que passou o fundamental em Irerê, já no ensino médio passou a frequentar uma escola em Paiquerê, outro distrito.
Nessa trajetória, o trabalho começou a fazer parte da vida de Moisés. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi num hotel, no Blue Tree, um hotel bem conhecido, bem famoso da cidade, inclusive muito conhecido pela arquitetura do prédio, parece um barco. Eu era menor aprendiz lá na área de manutenção. Como qualquer outro jovem, no ensino médio, a dúvida sobre qual curso de graduação fazer também tomou espaço na vida do até então estudante. Moisés tentou diversos cursos, desde engenharia elétrica até ciência da computação, mas foi no jornalismo que se encontrou como profissional, mais especificamente para o telejornalismo. Hoje, ele é repórter do quadro efetivo da RIC TV. Sou repórter de verdade agora, não estou só cobrindo férias, agora faço parte do quadro efetivo da TV e ainda não acredito muito, sabe? Às vezes eu paro e penso assim, falo, nossa, eu trabalho na TV, eu apareço na TV, mas não caiu a ficha ainda, não consigo, não processei ainda, sabe? Às vezes na rua, ainda não muito, mas acontece, às vezes na rua alguém reconhece, principalmente pessoas mais velhas, que é o público do programa, dos programas da TV, e fala meu nome e tal, fala, o menino de Irerê, porque o pessoal costuma falar na TV, os apresentadores, né, que é o menino de Irerê. E aí o pessoal fala, dá um quentinho no coração, mas você ainda fica, nossa, cara, uma pessoa que eu não faço ideia de quem é, não sei quem que é essa pessoa, mas me conhece, me vê na TV. Então é um negócio muito doido, muito legal, mas ainda não caiu a ficha. Moisés conta que considera sua trajetória até hoje uma vitória que não é só dele. Vejo que não é uma realização só minha, é uma realização minha, da minha família e da comunidade. Porque é muito legal, às vezes eu tô na rua, aqui eu vou no mercado e o pessoal chega para falar comigo e chega muito orgulhoso, sabe? Tipo assim, o menino, nosso menino de Irerê, nossa, o menino que eu vi crescer e tal. Então assim, é uma conquista e uma realização que eu divido com todo mundo e eu acho muito legal isso. Nossa, como é interessante acompanhar a vida de alguém que tem uma rotina tão diferente do que a gente tá acostumado de ver por aí, né? História é linda, né, Gabi? Mas ó, a gente vai para um rápido intervalinho e quando a gente voltar, a gente vai saber um pouco mais sobre como a música caipira representa a pessoa do campo e como ela mesma mudou ao passar das gerações. A gente vai tomar um cafezinho e já volta. Estamos de volta com o Vitrine Rural. E ó, a gente já voltou com a seguinte situação. Você, produtor rural, anda dando falta de algumas das suas galinhas. O ladrão, ninguém menos que uma onça parda. Aqui em Londrina, os donos de um sítio se viram nesse cenário. E para resolver o problema, montaram uma arapuca. E o pior, conseguiram pegar o bicho. Nossa, essa é uma das notícias que você acompanha agora no Rodeio de Notícias. Bom dia, Maju. Bom dia, Gabriel. Na quinta-feira, dia 18, uma onça parda foi capturada após matar galinhas em uma chácara de Londrina. Moradores da região montaram uma armadilha com gaiola e isca para capturar o felino. O Instituto Água e Terra, em parceria com o Hospital Veterinário da Unifil, sedou o animal, que será solto em uma área de mata a 200 km do local onde foi capturado. Segundo Daniele Martina, coordenadora do Hospital Veterinário da Unifil, essa é a terceira onça capturada desde 2023. Agora, o André irá falar sobre a nova aposta de produtores do norte do Paraná, o abacaxi orgânico. E o norte pioneiro do Paraná, na região de Santo Antônio da Platina, vem se destacando pela produção de abacaxis orgânicos. Com o apoio do IDR, já são quase 120 agricultores dedicados ao cultivo da fruta na região. A produção é destinada para o próprio mercado interno do Paraná e também transportada para o estado de São Paulo. Atualmente, já são quase 100 hectares, apenas na região de Santo Antônio da Platina, dedicados à fruta. E a repórter Maria Tereza traz mais informações sobre o cultivo do pinhão. Pesquisadores do Paraná desenvolveram um protocolo para garantir a qualidade do pinhão comercializado. A iniciativa visa orientar produtores sobre boas práticas de coleta até a comercialização. Além de promover o selo de indicação geográfica para o pinhão, o protocolo busca valorizar o produto, que é crucial tanto economicamente quanto culturalmente. A cartilha recomenda técnicas para melhorar a qualidade do pinhão, como o manejo adequado e a identificação precisa na embalagem. Agora você confere com o Emílio como está o Plano Safra. O novo Plano Safra 2024 e 2025 traz créditos recordes para o agronegócio brasileiro.
serão mais de 400 bilhões de reais investidos, um acréscimo de 10% em relação ao ano anterior. Deste total, 293 são para custeio e comercialização e 107 para investimentos. Somando com o Plano Safra da Agricultura Familiar, o montante chega ao valor de 476 bilhões de reais, superando os 445 do ano anterior. Além disso, as taxas de juros variam de 7% a 12% e o plano também inclui medidas para sustentabilidade ambiental e recuperação de pastagens. Esse foi o nosso giro de notícias, volto com vocês aí do estúdio. Como a gente viu agora no rodeio, o Plano Safra para 2024 e 2025 vai apoiar tanto o grande quanto o médio produtor rural no país. Vamos voltar com a Luísa e com o Marcos lá no nosso estúdio para entender melhor como o programa afeta tanto a pecuária quanto a agricultura aqui no Brasil. Estamos de volta com Perspectiva Rural. Marcos, faz pouco tempo que o governo federal ele disponibilizou uma quantia de 400 bilhões para grandes produtores rurais, médios e grandes produtores rurais, né? E esses valores eles vão ser distribuídos, disponibilizando 293 bilhões para o custeio e comercialização e 107 bilhões para investimentos. É dessa forma que eles decidiram fazer a distribuição desses 400, né? E uma coisa que é interessante ressaltar é que há uma diferença, né, em comparação com 2023. Então, se hoje a gente está em 2024 com 400 bilhões, em 2023 a gente operou com 364 bilhões de reais para esses grandes e médios produtores. A primeira pergunta é como que esse crédito, né, o Plano Safra, disponibilizado pelo governo, pode ser usado pelos produtores rurais no país? Na verdade, o Plano Safra é fundamental porque o agricultor, seja produtor grande, produtor pequeno, ele vai precisar de financiamento para sua lavoura, tanto para a produção, para a comercialização dessa sua lavoura. E ele precisa de crédito. Fundamentalmente, é assim que funcionam as coisas no sistema, no modelo de sociedade que nós temos nesse momento. Então, o que acontece? O governo sabe que precisa priorizar o agricultor para que nós tenhamos uma safra bastante interessante. É bom porque aumenta, não a quantidade, mas as possibilidades dos grandes e médios produtores de estarem operando com esses valores, né, destinados. Exatamente isso, tanto para a produção, para o plantio, quanto para a colheita e para a comercialização dessa safra. É fundamental que a gente tenha o crédito acessível às mãos deste produtor no momento certo, no momento dele que ele precisa para comprar semente, ele precisa para colocar máquinas no processo de plantio e no processo de colheita. Então, este azeitamento via modelo de empréstimos proporcionado pelo Plano Safra é muito interessante. A segunda pergunta, ela fala, é uma questão que você meio que já respondeu, mas é sempre bom a gente estar ressaltando qual que é a importância desse subsídio para a agricultura do Brasil. Fundamentalmente, não adianta a gente achar que a agricultura, em qualquer nível, ela tem dinheiro sobrando para fazer o seu plantio, e principalmente porque o processo de produção agrícola, ele é absolutamente sazonal e ele não tem jeito de você prever o que vai acontecer. Então é preciso que a gente possa contar tanto com esse financiamento como seguro de safra. Isso é fundamental. São duas coisas, você ter o dinheiro para plantar, para colher e para comercializar e você conseguir assegurar essa safra em casos de você perder essa safra, que você não fique completamente desamparado. Uma questão muito interessante que você comentou é que não só disponibilizar esses recursos, mas também um seguro para que esses produtores consigam lidar até com questões climáticas, né? Que a gente sabe que hoje em dia, não só aqui em Londrina, mas também em diversas localidades do Brasil, a gente tem um fator climático, de certa forma, meio instável, né? Então, acho que é muito interessante essa questão de ter um seguro para dar uma garantia, né, por assim dizer, para esses produtores. É exatamente isso. O grande produtor, ele sabe isso. Ele, quando não faz um tipo de seguro, ele faz o hedge, ele se prepara para situações em que a safra que ele não possa cumprir, honrar
com a entrega daquele produto, porque na verdade todo agricultor ele já vende a safra antes mesmo de plantar ela, né? Uma grande parte da sua produção já foi negociada, você já é destinada e você vai fazer a entrega quando você plantar, aquela planta crescer, você colher, ensacar e entregar para ele. Então é fundamental que o nosso agricultor fique muito atento e que ele se policie para que ele possa fazer sim o seguro da sua safra. Voltamos com a Maju e o Gabriel na Fazendinha. Não é novidade nenhuma que a população do campo tem uma forte ligação com a música caipira. Até quando a pessoa vem para a cidade, esse gênero mantém essa forte ligação com suas raízes lá do campo. Ainda assim, o sertanejo passou por mudanças drásticas a partir das gerações e ao longo dos anos. Mas será que isso faz dele melhor, pior ou só diferente? É isso que a gente vai descobrir agora com o nosso repórter André Ludwig, na reportagem que você confere agora mesmo. Você sabe qual é o gênero musical mais ouvido do Brasil? Pode ser que você não goste da resposta, mas é o sertanejo. E vamos combinar que o Brasil é muito mais interior do que capital. E o estilo de música que predomina nessas regiões é sim o sertanejo. Mas o sertanejo não se resume a um estilo musical. É representação autêntica de um modo de vida. E tudo começou aqui no campo, com letras que traduziam o dia a dia de quem vive no interior. E o mais importante, entoadas pelo som da viola. E para se aprofundar um pouco mais sobre esse estilo de música que é a cara do Brasil, a gente foi acompanhar uma apresentação da Orquestra de Viola Caipira de Londrina. Com aproximadamente 30 integrantes, a orquestra é responsável por preservar os clássicos da música sertaneja raiz e também levar esse patrimônio em forma de música para as novas gerações. Nós acompanhamos uma apresentação da orquestra no Calçadão de Londrina. E o responsável por comandar esse time de violeiros é o maestro Edson Murari. Ele, que também é professor de viola, conta como se caracteriza esse tipo de apresentação. A maioria do pessoal que a gente vê nas apresentações são pessoas que já vivenciaram, né, toda essa vida, esse estilo de vida, que é o que eu costumo dizer também, né, tocar a viola e até mesmo participar do grupo, né, da Orquestra Londrinense de Viola Caipira, é toda uma vivência, é toda uma cultura, não é só simplesmente tocar a viola, né? Começa pelo traje, usar o chapéu, botina, né, as roupas ali do caipira mesmo, do sertanejo. Mas nenhum estilo musical segue o mesmo o tempo todo. E com o sertanejo não podia ser diferente. E justamente por representar um estilo de vida, o sertanejo vem sofrendo mudanças com o tempo. As letras deixaram de ter aquela essência rural e outros instrumentos, além do dueto viola e violão, começaram a ganhar espaço. O maestro Edson Murari explica como enxerga essa série de transformações. Se a gente for pensar bem, a música raiz ela retrata o quê? A vida do cotidiano do homem do campo, né? Se a gente pegar a música sertaneja hoje, ela está retratando o quê? A vida do povo urbano. Então, por esse motivo, muitos puristas dizem que essa não é uma música sertaneja. Ela é uma música utilizando ritmos e utilizando alguns resquícios ali da música de raiz, trazendo, mas é uma música popular urbana, né? Porque ela deixa de sertaneja exatamente por não retratar a vida do cotidiano sertanejo, né? Então, para que ela seja realmente autêntica, ela tem que estar retratando o que é vivido ali na roça, o que é vivido no meio do sertão ali mesmo, né? Bom, e passando agora da viola caipira para o sertanejo que está no Top Brasil do Spotify. A região de Londrina se destaca por ser um polo sertanejo, e muito dessa força vem dos cantores que se apresentam em bares e trazem para perto os sucessos do momento. E nós conversamos com a cantora Lívia Miranda, que se apresenta regularmente na região. Ela é natural de Jaú, no estado de São Paulo, e estudante de design gráfico na UEL, e explica como surgiu o seu contato com a música. Meu pai, ele gosta muito de sertanejo, ele gosta mais do raiz mesmo, mais músicas mais antigas, e veio dele isso mesmo. Meu pai e minha mãe são do campo também, eles vieram de lá, foram criados no sítio, e acho que veio muito disso, sim.
Um dos pontos em que se pode ver a Lívia cantar é o Folks, o famoso pub sertanejo de Londrina. E assim como o maestro, a gente pediu para a Lívia contar como encara as mudanças pelas quais o sertanejo passa. Creio que ultimamente vem se perdendo um pouco isso, mas a última geração assim ainda lembra da raiz. Porém, nas músicas atuais já não tem mais tanto esse retrato. Hoje mais o cotidiano, mais a vida na cidade, Bom, e para mostrar que o Vitrine Rural não é só teoria, a nossa equipe aproveitou para passar um pouco de vergonha. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tarro. E galopeando meu macho, desci montanha abaixo e seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, eu mais seu doutor, topemos um cabra assustado, que chamando nós pro lado, a sua história contou. E é com essa trilha sonora que a gente vai se despedindo de vocês hoje. Muito obrigado pela sua preferência e por passar essa manhã gostosa aqui com nós. A gente se vê num próximo encontro. Até lá! Vai pela sombra!